Olá! Como vai você, pessoa ocupada? É para você que eu falo. Para você, pessoa ocupada, que nem sempre tem tempo de olhar para os seus sentimentos, para como você está levando a vida. E aí eu fico aqui, de vez em quando, lembrando você de como é possível viver uma vida mais leve, mesmo sendo uma pessoa muito ocupada. Luiz Helena, Valdir Amaral, sejam bem-vindos a mais uma conversação, que é uma conversa para a ação. Fátima Rangel, vamos chegando. Aproveita e já chama mais pessoas aí para essa conversa, eu garanto que valerá a pena. Seja bem-vindo, eu já vou escrevendo aqui o tema da nossa conversa hoje. A nossa convidada também já está na sala, já eu vou chamá-la. Estou escrevendo aqui o tema da nossa conversa de hoje, arte terapia, ok? Arte terapia como autocuidado. Enquanto eu escrevo aqui, já vão pensando aí. Oi, Licinha, minha querida, estava sentindo falta de você por aqui, mulher de Deus. Como que tu some aqui das nossas lives, da nossa conversação? A Sítio Florença também está chegando aí, seja bem-vindo. Ok, então estou escrevendo aqui, arte terapia como autocuidado. Autocuidado, ok? Conferindo, publicando e fixando aqui o comentário. Seja bem-vindo, cada um e cada uma de vocês. Aproveite e já... Lívia Pascoal, minha querida, que ótimo te ver por aqui. Acenando aqui também para minha convidada, para Fátima Rangel e a minha convidada Silvia Farina, que já está na sala. Pois bem, o papo aqui é reto e é rápido e eu garanto que vale a pena sim. Enquanto isso, chame mais pessoas. Me siga também no YouTube, canal Agir Consciente, Fátima Araújo. Daqui a pouco esse vídeo estará lá, assim que terminar a conversa. E aí você vai poder encaminhar para mais pessoas. Mas enquanto isso, chame essas pessoas para cá. Vamos conversar. Que tal você pegar aí aquela água? Vai que durante o dia você nem cuidou tanto de você hidratando, então agora é a hora. Enquanto conversamos, pega aí a sua água e vamos conversando e falando a respeito do assunto de hoje. Olha que interessante. Olha que interessante o assunto de hoje. Vou até desativar um pouco aí os comentários, já eu volto com os comentários. Então hoje a conversação vai tratar de arte terapia como autocuidado. Mas como assim, Fátima Araújo? Como fazer arte? Como é que fazer arte serve para cuidar de eu mesma, hein? Como é isso? Explica melhor. Isso será explicado já. E sabe quem que fará isso? É uma convidada muito especial que já está na sala aguardando para falar com vocês. Ela é extremamente experiente, ela faz artes belíssimas. Eu já participei de vivência com ela, utilizando a arte como terapia, a conversa durante a atividade e depois, a escrita criativa, a escrita curativa depois da vivência artística, da vivência na arte terapia. Então a Silvia Farina, ela é artista visual e arte terapeuta e ela é a convidada especial para essa nossa conversa sobre arte terapia como autocuidado. Algumas perguntas direcionam a nossa conversa hoje, direcionarão a nossa conversa. Uma delas, não necessariamente nessa ordem, veio uma pergunta antecipada que é a seguinte:
qualquer trabalho artesanal tem efeito terapêutico? Por exemplo, se eu bordar lá um pouquinho, se eu fizer uma costura, se eu... Qualquer trabalho artesanal, fazer um artesanato que não seja um trabalho artístico, ele tem efeito terapêutico? Isso a nossa convidada clarificará ainda mais para nós. E uma primeira pergunta que surge aí, e a ordem aqui está bem embaralhada, mas a ordem será colocada assim que a convidada falar conosco. A primeira delas, das perguntas, é o que é arte-terapia mesmo? O que é arte, o que é arte-terapia e o que é terapia? O que é mesmo a junção dessas palavras? E veio uma pergunta bem interessante também, que está logo abaixo aí. Arte como terapia. Como assim? Me ensina? Então, veremos se a convidada traz para nós algumas dicas de como praticar no dia a dia, mesmo sendo você uma pessoa ocupada, algumas atividades. E a outra pergunta tem a ver com essa anterior, que é me ensina a praticar arte-terapia, só que no caso aqui é em distanciamento social. Porque dá uma impressão que fazer a arte, fazer a atividade artística, precise ter mais pessoas participando. E agora, Fátima, como é que fica? Se não pode aglomerar, se não pode juntar pessoas, como é que fica então? Pois é. E é para isso que nós vamos agora convidar para entrar na sala, entrar ao vivo e falar conosco. E depois que finalizar a fala da convidada, eu volto só para despedir de vocês. Permaneça aí até o final. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ainda dá tempo de você chamar mais pessoas para essa conversa. E eu vou agora chamar a Silvia Farina para entrar ao vivo e nos aguardando a Silvia. Olá, Silvia! Vamos ajeitar aqui para ver se sai direito. Estou muito longe? Não, tá bom. Já, ó, tirando aqui os comentários um pouco, tá ótimo. Vamos lá. E aí, minha querida, como vai você? Eita, que bom, obrigada de ter me convidado. É uma honra participar da sua live. Você é uma pessoa muito especial também. Eu ouvi você falando de mim, mas você é muito especial mesmo. E vamos lá, vamos falar sobre arte terapia, que arte é minha paixão, é minha vida. Eu respiro arte. Então, eu acho que é legal a gente começar a ver o que significa arte, né? Que a Sim, arte vem, a arte, ela é desde a pré-história o homem já faz arte, né? Então ele tenta se expressar de alguma forma. E durante o transcorrer da história do homem, se não existisse arte, não existiria homem, porque ninguém saberia como é que seria como é que seriam os costumes daquele momento de época, momento histórico, os móveis, as roupas. Então, a arte, através dos artistas que retrataram as épocas e tudo, todo esse movimento do momento que eles viveram, esse é um aspecto que a arte existe no sentido de retratar uma história, né? sim. Agora, a arte como terapia. Silvia, antes de você entrar aí na arte como terapia, você me fez lembrar uma época, trabalhando num curso, um treinamento de bordados. E eu trouxe justamente essa questão de que o bordado, ele começou lá muito antes, lá nas cavernas, sabe-se lá quando a humanidade começou a juntar as peças de couro e outras peças para fazer o vestuário, por exemplo. Então, aquele serzir para fazer o bordado já começou muito antigamente. Então, se percebe que a arte também, nesse olhar que você falou, é justamente isso, né? Lá nas paredes das cavernas, o homem já fazia arte, e talvez antes disso também, né?
Então, mas e essa arte como terapia? E essa Silvia Farina na arte? Como é que é isso? Conta mais aí para nós. Então, eu acho que é interessante a gente ver que quando a gente cria alguma coisa, a gente está brincando de Deus, que eu falo. Quando você vai fazer uma coisa com as suas mãos, que as mãos são mágicas, né? Apesar Sim, de que tem a música também, mas vamos considerar mais a arte visual, que hoje mudou até o termo de artista plástico para artista visual, que às vezes a gente vai ouvir falar artista visual, agora é um novo nome de artista plástico. Então, assim, o que a gente, as mãos da gente transmitem uma energia do nosso corpo para fazer alguma coisa. E aí, com isso, que nem eu falei, a gente brinca de Deus, porque a gente está criando. Então, assim, a gente pode fazer algo que harmoniza o nosso coração com algo externo. E esse algo externo às vezes pode ser um bordado, às vezes pode ser cobrir uma caixinha de papéis, pode ser uma tela, pode ser uma escultura, pode ser tudo. De qualquer forma, a arte em si, ela tem várias categorias. Eu considero artesanato como arte, não considero artesanato não arte. E existe muita divergência, assim, muita polêmica em relação à arte e artesanato. Para mim, os dois são iguais, porque parte sim. da mão da pessoa. A pessoa está fazendo com as mãos dela. Claro que se faz uma coisa em série, aí fica, mesmo artesanal, aqueles bonecos lá de Caruru, lá do Nordeste, que eles fazem vários bonequinhos iguais mas de argila. Cada um deles é diferente do outro, apesar de Sim. ser a carinha. Então, tem uma energia. Eu acho assim, arte é energia também. Tem uma energia individual de uma pessoa, né? E a partir daí existe uma linguagem que a pessoa vai criar em cima daquele trabalho. Então, você pode fazer uma caixinha coberta com tecido e eu também. A minha é minha caixinha, a sua é sua caixinha. A sua vai ter Sim. uma característica sua. Então, isso é um movimento do nosso interno para fora. Então, não importa se pintou um quadro, uma figura igualzinha como é um ser humano, o tempo que a pessoa usa para fazer algo artesanalmente ou artisticamente é o que vale nesse momento, é o que assim, é uma relação de cumplicidade da pessoa com aquilo que ela está fazendo. É uma magia que existe, é um encanto entre a obra que está sendo feita e a alma da pessoa conversando. É Ô, muito lindo isso. Silvia, você falou na energia e o fazer com as mãos, que a maioria dos trabalhos artísticos é feito com as mãos, exceto outros lá, com som e tal. Mas vamos pensar nesse de manusear, que é o foco do nosso, foco principal aqui da nossa conversa. Quer dizer, Aham. então, que se é feito com as mãos e se é energia, é provável, já entrando na questão da arte como terapia, que as energias fluem ali, digamos que está ali sobrecarregado com energias negativas ali, é provável que elas sejam exauridas ali naquele momento, que elas sejam emanadas, não é isso? E aí, antes de passar para você de volta, eu lembro lá do trabalho da Nise da Silveira, quando ela Nossa, lá trabalhava isso, pegava argila, colocava lá na mão dos internos e eles iam amassar e colocar ali toda a energia, toda a raiva, toda a esquizofrenia, tudo que tinha ali ia sendo diminuído, ia sendo mais equilibrado. E dali saíram artistas fantásticos, né? Então fala mais um pouco aí dessa questão da arte como terapia. E se puder dar então, alguma dica também do dia a dia, já é bacana essa dica. Vamos lá. olha, é assim, por exemplo, mexer com argila é uma coisa maravilhosa, porque a argila, você usa o seu corpo inteirinho através das mãos, é um contato direto com o material, porque você não está pintando com o pincel que intermedia a tinta e a tela. Você pega a argila e com ela você tem a sensação de
de umidade, de maleabilidade. Então, nisso aí já vai se transformando alguma coisa internamente que a pessoa vai ah, relaxando, né? Tirando de dentro dela algo muito ruim que está, ou transformando algo bonito que ela não é para fazer só coisa, mexer com as coisas ruins, mas Aham. a argila, ela traz esse movimento de transformação muito grande, né? Então, um dos materiais mais terapêuticos que tem é a argila, porque como eu falei, a gente usa as mãos e o corpo inteirinho fica impresso dentro da argila, né? Então, isso é Sim. muito interessante. Só que também dentro do contexto de arte e terapia, a gente não pode dar qualquer material para uma pessoa sem conhecer bem a pessoa. Então, num primeiro contato que o arte terapeuta vai ter, ele vai começar a pedir para o paciente dele fazer desenhos com giz de cera, com lápis de cor, que são materiais que contêm, para você ir conhecendo a linguagem do paciente, para depois ir colocando materiais mais fluidos, como tinta, como argila, como aquarela, porque a gente tem, dentro de um processo terapêutico, tá? Sim. A gente tem que ir conhecendo a pessoa, porque de repente ela pode surtar de tal forma que a gente tem que segurar e você não conhece ainda a pessoa para trabalhar terapeuticamente com a pessoa, né? Com a arte. Então, dentro do contexto terapêutico, tem que se tomar muito cuidado para que material se usar. E isso é muito importante. A gente faz um curso de 3 anos, um dos melhores cursos que são feitos atualmente, que é feito atualmente, é do Sede Sapientes, que é um curso 3 anos e meio, que a gente faz um curso com psicologia e com a arte junto, né? Para poder ajudar a pessoa. Aham. Lembrando uma coisa, que a arte-terapia, ela pode até curar, mas às vezes ela leva assim, pode vir um paciente para mim e eu atendê-lo e eu começar a ver que o caminho dele é a arte. Então, ele se começou a se expressar com a arte, ele já pode começar a se curar. Às vezes, não, ele vai também ter que ir para uma terapia, um psicólogo para atendê-lo mais. A arte-terapia é uma terapia breve, ela não é uma terapia para casos muito graves, porque casos graves ou vai para o psicólogo ou vai para o psiquiatra, mas pode se trabalhar junto. Então o paciente fez um desenho, fez uma escultura, alguma coisa, pode se conversar quando o psicólogo ou o psiquiatra concordam de fazer um trabalho paralelo com a arte-terapia e a terapia em si, né? Aham. Então esse é É, um movimento. sim, e é interessante quando você fala do consultório e da arte-terapia, o consultório psicológico, algumas pessoas que estão na sala já me ouviram falar de uma experiência que quando eu fiz pedagogia, eu trabalhei tanto na vida como profissional, quanto na formação, os desenhos e dentre eles a mandala, para trabalhar com o aluno, para ter muitas informações e tal. E quando foi nas artes visuais, eu fiquei ali 4 anos fazendo arte, literalmente, estudando muito. E eu lembro que a primeira pintura que eu fiz em tela foi também uma mandala. E na hora eu não me dei conta. Depois eu falei, nossa, mas é mandala de novo, né? E aí tudo bem, passou, pintei outras e tal. Terminou o curso e veio psicologia. E você não há de ver, como diz aqui no Goiás e em Minas, tu não há de ver que de novo está lá a mandala em consultório, inclusive como ferramenta terapêutica para obter informações sobre o paciente. E aí eu fiquei, poxa, mas realmente essas três ciências dialogam o tempo todo, não é isso? E assim é na vida, né, Silvia? E me diz uma Sim, claro. coisa, e assim, já indo para a prática, no dia a dia, em distanciamento social, como é que você enxerga que as pessoas podem praticar a arte como essa válvula de escape, como esse aliviador das tensões? Fala um pouco sobre isso aí. Na verdade, assim, eu tenho atendido pessoas online, né, para poder
E é possível, porque a gente pode, eu posso ir orientando como fazer, mas mesmo assim, sozinha em casa, a pessoa pode pegar uma argila, manipular a argila, pôr uma música, pegar. É um exercício muito bom, é ficar no escuro, pegar uma música bem calma e mexer com a argila, acariciando a argila, amassando a argila, sentindo essa argila, isso faz muito bem para a gente, vai relaxando. Ao mesmo tempo, a mandala é maravilhoso, porque ela é quase que, né, uma meditação. Dentro de um círculo, você vai trabalhando, vai elaborando, e aí você, quando vê, está meditando, não está Oi, dispersando. Silvia. Quer dizer, oi, não está me ouvindo? Alô, Sim. está me ouvindo? Aonde parou? Na mandala? Silvia, Oi? pelo menos para mim, a sua... Não, mas ok, deu para entender. Você estava falando da mandala e tal, que quando vê a pessoa está meditando, né? Para mim travou um Mas a pouco, daqui a mandala, pouco eu abro aqui os comentários. Aham, pode falar. a mandala, ela tem a função de fazer a gente entrar em contato com um círculo fechado e você não pode. O círculo facilita você se concentrar. Você não vai ficar desenhando para todo lado, você vai ter que fazer dentro de uma área específica, que é um círculo, que é uma forma de meditação mesmo, que o círculo é um ponto expandido. Então, como ele é um ponto, você vai direto nesse ponto com a expansão do círculo e começa a trabalhar o colorido, o desenho, né? Então, a mandala é um dos Sim, exercícios mais tranquilizantes que podem trazer nesse momento, junto com a cor, né? Tem uma sim, coisa nova exatamente. que chama Zentangle. Isso daí eu estou começando a estudar um pouquinho, que é fazer desenhos em quadrados. Mas isso é uma próxima história que eu vou passar para você depois. A gente até pode fazer uma live explicando isso. Porque isso é uma novidade, é uma coisa assim que Ótimo. e é uma meditação, porque é Zen Tangle, em inglês a palavra tangle, né? Que é um quadrado. E é Zen no sentido de meditação. É muito interessante esse trabalho. Para esse momento de pandemia, ele é Aham, excelente. É pequenininho, você vai fazendo uma coisa pequena. Então, voltando, o lance da arte, a arte, você pode fazer arte na sua comida, quando for fazer um prato, pega no prato, coloca comida colorida de uma forma que agrade seus olhos, já é uma forma de arte para agradar seu olhar, nem só seu paladar, o olhar, sabe? Colocar de um jeitinho bonitinho, decorar um bolo também é uma arte. Tem muita coisa que você pode fazer no dia a dia que também envolve a arte. E a calma. Bordar, né? Que bordar também é uma coisa que ninguém mais faz, mas agora atualmente está voltando, né? sim. A arte em si é o concentrar com você mesmo fazendo algo. É o que a gente pode falar, né? Aham. Então, é esse voltar para si e fazer algo que agrada, né? Porque geralmente o trabalho artístico ele agrada quem o faz, né? É, Silvia, então eu vejo que as perguntas que surgiram aqui, elas foram respondidas. Tem uma aqui, mas que você também já respondeu, que é se qualquer trabalho artesanal tem efeito terapêutico. Você já respondeu, a meu ver, caso você queira complementar, quando você disse que para você o trabalho artesanal também é arte. E como é arte, ah, ele pode ser usado como terapia. É claro que preferência acompanhado por um profissional, mas também ele pode ser usado, pode ser feito no dia a dia. É isso mesmo? é, no contexto profissional, é porque daí por exemplo, às vezes a pessoa não consegue ir num psicólogo, não fala, se torne, não quer falar. Através de um trabalho artístico, ela se expressa melhor, ela consegue colocar para fora o que ela tem. Por mais que ela
não fale nada, ela vai se dedar num desenho ou numa modelagem, através do que o terapeuta vai ajudar a ver, né? Então, assim, é bom ficar claro que a arte-terapia é uma terapia, né? Mas é, a arte como terapia, você percebe, são duas vertentes. A arte como terapia, né? Que é aquela que você pega, faz até um artesanato, é o relaxar, é o ficar quieta consigo mesmo e fazer. E a arte-terapia, que é um tratamento terapêutico através da arte. É bem, é bem distinta essa diferença, né? Talvez a pessoa ache que a arte é terapia, e a arte-terapia é também a mesma coisa. Não é, a arte-terapia está voltada para um tratamento, né? Então tem que ser um Sim. especialista em arte-terapia para atender de forma adequada. Silvia, sabe como que na psicologia se distingue isso bem? Ah, Essa possível confusão que você falou aí, que pode gerar para a pessoa, leiga no caso, leiga que eu falo é que não está no meio artístico e tal. Não que ela seja leiga de saber fazer arte, porque isso aí nós não, sabemos, todos sabem, geralmente, né? Na psicologia se distingue chamando de efeito terapêutico. Quer dizer, ele não é ainda uma terapia, não é ainda muito menos acompanhado por um profissional, um arte terapeuta, mas a pessoa está fazendo algo que tem o efeito terapêutico, sim. Tanto é que, por sim, exemplo, senta-se lá para bordar, para fazer crochê e perde-se a noção do tempo. Por quê? sim, Porque sim. aquilo realmente a pessoa meditou enquanto fazia a atividade, né? Fazendo o Enquanto você mesmo está falando ponto, aí, eu estou fazendo. olhando se tem mais alguma pergunta aqui. Pode falar, Silvia. Não, então quando você faz crochê ou tricô, você fica meditando, né? Vai fazendo o mesmo ponto. Tem pontos mais difíceis, você tem que prestar atenção, mas às vezes é uma Parece que meditação. congelou O um crochê pouco aí. melhorou? Voltou agora, voltou. Vamos lá. Então, o crochê e o tricô é uma meditação também, porque você está ali fazendo o ponto, vai, volta. É que nem é a mesma coisa que uma pessoa que trabalha em fábrica fazendo a mesma coisa, é uma meditação também, só que não é artístico, mas é uma repetição que você se concentra na mesma coisa por um bom tempo. E isso faz bem para a pessoa. Uhum. É largar tudo e ela tem que prestar atenção naquele ponto. Se ela não olhar, ela não vai fazer isso. Tem que estar ali com ela fazendo. E isso é Aham. esse contato com o interno da pessoa. Isso é muito gratificante. Eu acho que esse efeito terapêutico que você falou é a gratificação que a gente tem quando vê um resultado de um trabalho pronto, né? Sim, exatamente. Exatamente. E aí eu quero destacar um ponto do que você falou nessa questão do trabalho manual, do trabalho, digamos, industrial lá na indústria e fazendo a mesma coisa. E aí eu quero trazer uma contribuição que é das pausas e das micropausas, né? Porque mesmo no trabalho artístico, e especialmente no trabalho repetitivo, que até leva a meditar lá na fábrica, por exemplo, lá na linha de produção, por mais que seja sim um trabalho concentrado, que leva a meditação, o próprio caminhar também leva a meditação, eu já falei isso aqui outra vez. E aí é interessante ter as pausas, né? Para poder a pessoa, tipo, voltar, aterrissar novamente, voltar novamente, aterrar de novo, fazer o ground ali no chão, fixar mesmo, e depois, de novo, ir para viajar, entre aspas, né? Que é se É meditar, se uma viagem. concentrar. Eu acho Exatamente. que esse momento aí é uma viagem. Você vai desconectando quando você vê, e depois ainda transformou em algo. Então, isso é maravilhoso, é engrandecedor. E eu acho que é muito importante a gente fazer para a gente um trabalho, não para mostrar para ser aprovado por outro, porque já estraga tudo. Se você falar, ai, eu vou fazer bem bonito, porque daí a Sim. pessoa vai gostar. Não, faça só para si mesmo, é seu. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, você gostou. E isso é para Sim, engrandecer o seu encontro. É só isso. Eu acho que é muito sim, importante fazer pelo fazer, sem se preocupar quem vai olhar.
Quem vai olhar não importa. Se gostar, gostou. Se não gostar, porque você também não vai acertar na hora o que você quer Exa- mesmo. A gente só faz por fazer, né? E vai abrindo o caminho, exatamente. vai E abrindo. aí, se me permite, exatamente, e traz conteúdos que de repente na fala não vem, mas na expressão Sim, artística sim, vem, né? E com por certeza. isso do preparo, por isso do preparo do terapeuta, do arte terapeuta, para reconhecer esses traços. E aí, Silvia, tem uma pergunta, eu estava olhando aqui a interrogação na caixinha das perguntas ali, tem uma pergunta Ah, que em parte você até já respondeu, que como se dá a formação do arte terapeuta? Quais são as exigências? Você até já falou, né, do exemplo de formação, que é essa questão da arte com a psicologia, mesclando aí para identificar esses traços, até patológicos ou de doenças psíquicas, outras e tal. E você pode falar um pouco mais sobre essa exigência da formação do arte assim, terapeuta? é um curso de especialização, né? Então, o arte terapeuta é um especialista, então requer que se tenha feito um curso de graduação. Sem graduação não é feito. Assim, pode você conhecer cursos que fazem, forma arte terapeuta, mas sem uma bagagem de uma faculdade, de uma graduação, um bom curso de arte terapia não existe. Aliás, exige Aham, a graduação. A graduação é sim. primordial, quer dizer, é uma especialização, né? Não, normalmente, quem vai procurar fazer curso de arte terapia ou é psicopedagogo, ou pedagogo, psicólogo e artista, porque o artista é o mais envolvido com a arte, né? E assim, é muito interessante, porque Sim. quando eu fiz o curso de arte terapia, na minha turma tinham 20 mulheres, né? E assim, três eram artistas plásticas, as outras eram psicólogas, psicopedagogas, e nós três, entre elas uma delas era eu, a gente morria de vergonha, porque a gente não entendia nada de psicologia, a gente estava aprendendo. E a gente, nossa, a gente ainda tinha que mostrar, ainda falar, bom, se a gente é artista, a gente tem que mostrar algo bonito na hora que, porque tinha exercícios, né? E aí, 20 anos, 10 Sim. anos depois, a gente encontrou a turma da gente, e eu e uma amiga minha, que nós nos tornamos amigas por sermos artistas, né? A gente fala, ai, agora a gente vai contar para vocês. A gente morria de medo de mostrar o que a gente fazia. E elas falaram, e a gente morria de inveja do que vocês faziam, porque a gente não mexia com arte. E olha, se a gente tivesse falado na hora, a gente tinha se entendido muito mais. Não, era uma situação assim, as três de um lado e as 17 do outro. Tudo. Então, percebe? A gente tinha o talento da Aham, arte e elas tinham da psicologia que a gente ia aprender também, né? E podia trocar. Então, foi muito interessante isso. Porque, exatamente. na verdade, vamos confessar hoje. Exatamente. Todos confessaram, foi muito interessante. Mas, é assim, o requisito é esse: qualquer pessoa Legal. que tem uma formação da área da saúde, né? Então, mas normalmente é psicólogo, psicopedagogo, pedagogo que vai fazer o curso mesmo, porque está ligado como ter a arte terapia, então tem as duas matérias, tá? A parte de arte e tem a parte teórica de psicologia para a gente aprender a atender a pessoa também. Então é bem dividido isso. E agora está tendo história da arte, que antes não tinha. Então eu me especializei, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado em estética e história da arte, que é a minha paixão. Então também sou professora de história da arte. Mas, assim, é um curso muito bom Aham. para a gente se autoconhecer. É muito interessante. Porque é uma terapia, né? Porque você vai ter que trabalhar, fazer vivências, vai atender também Sim, pessoas, com certeza. laboratório, tudo. Então, é muito bom. Aham. É um curso completo, de autoconhecimento também. Bom, Com não sei o que certeza, mais Silvia. você. Silvia, nós não combinamos antes, mas se você me permite, para mostrar para a nossa audiência que realmente é simples de se fazer arte no dia a dia, mesmo não tendo um profissional por perto, um arte terapeuta, traz para nós aquele exemplo
que você postou no nosso grupo de estudo, quando há alguns anos atrás você pegou camisas dos seus filhos pequenos e fez uma obra de arte. E antes de você falar disso, por que que eu me lembrei de pedir aqui para você mostrar para as pessoas que esse é apenas um exemplo, tem vários outros, não dá tempo de falar aqui. Goiânia é a cidade das feiras, e tem uma feira que eu gosto muito, dentre tantas, que é a Feira do Cerrado. E lá tem todo É, com material natural mesmo, e tem umas coisas muito interessantes. Uma das barracas que quando eu ia, não mais agora, que agora não pode ir na feira, eu não vou, eu ficava assim mas olhando o trabalho artístico que a profissional faz, pegando sapatinhos de bebê, sapatos de criança, e eternizando esses calçados, colocando ali eu uma fiz, estrutura e colocando uma platina ali, platinando mesmo ali, fazendo uma pátina ali para poder pintar e ir aos anos. E você fez algo parecido. Conta aí o que foi que você postou lá no nosso grupo, só para o pessoal ver que é possível sim fazer algo com o que que você pena que eu não tem estou aí. com ele Escuta aqui. essa. Então, é assim, porque uma vez eu comprei um monte de roupinha de criança nesses bazares que vende coisa para preço bem baratinho e engomei todos os vestidinhos, né? Eu quis fazer uma instalação, depois uma hora eu até vou postar no meu Instagram, todas as roupinhas assim, sem as crianças dentro. Então, fotografei essas roupinhas engomadas no jardim, né? E aí eu falei assim, mas pera, eu vou fazer dos meus filhos, porque daí eu peguei duas camisetas, um do meu filho mais velho e outro do meu mais novo, engomei e fiz uma poesia para eles, uma poesia linda, que eu quis assim, dentro daquela roupinha, que daí virou de bronze, né, uma pátina de bronze, essa roupinha tinha toda uma história, porque eu segurei as crianças, eu brinquei com eles, Sim, eles passaram. Eles não usam mais a roupinha, ela foi eternizada com o congelamento dela, né? É uma pena que não dá para mostrar aqui, mas depois eu vou ter exatamente. oportunidade de trazer para vocês. Mas assim, é muito lindo isso, porque me emocionou muito de olhar aquela roupinha e a memória que aquela roupinha traz. E foi em cima desses sapatinhos, porque eu peguei sapatinhos deles e também pintei, transformei na. Porque normalmente eles mergulham esses sapatinhos no bronze mesmo, para eternizar o sapato, mas eu bolei essa pátina para fazer dos sapatinhos. Eu comecei com os sapatinhos, daí eu falei, eu vou fazer na camiseta deles. Mas é muito forte, Aham. fiquei muito emocionada quando eu fiz. Porque eu falei, gente, não tem mais essas crianças aqui, mas elas passaram aqui. Ponto, virou escultura. Pronto. É muito interessante isso, né? Esse é o E olhar do vir... artista. O artista vai buscar isso, de repente, né? Exatamente. E imagina quanta energia, quanto sentimento é descarregado ali. Então, eu quis trazer Sim, proposital, mesmo não tendo combinado antes com a Silvia, não me lembrei de combinar antes com ela, mas para dizer que você que nos assiste agora, aí na sua casa, você pode sim fazer algo, mesmo em tempo de distanciamento social, e tornar isso uma obra de arte, com o que você tiver ali, com o que você tiver em mãos. Você vai encontrar os materiais e a forma de fazê-lo. E quanto às peças que você não trouxe, vamos combinar de postá-la nos stories. Então aí, ó, sim, tanto sim. você, se preferir, você pode postar nos seus stories, é Silvia Farina Arte Terapia 60 mais, tem bem ali o Instagram dela aqui no post, no feed, e aí a pessoal vê ali esse exemplo que nós trouxemos. Então, a todas que estiveram aí, nela que ainda estão, nós Quer somos ver muito gratos. uma... Tá travando, Considerações finais, caso você tenha algo viu? mais a Só uma coisa, complementar e despedir terminar com aí uma da coisa. nossa audiência por hoje. Depois nós voltamos. Enquanto a Silvia volta, a Ione está falando que tudo é possibilidade. E a A Luísa pessoa falando pegou. que adora a conversação.
E adora arte também, que ótimo. Então, teve uma obra de arte que eu vi que a pessoa pegou cacos de cerâmica, de xícaras, de pratos da família e colocou num pote transparente todos os pedaços desses cacos de várias louças que quebraram durante a vida dela com a família, ela preservou dentro de um pote. Depois eu vou mostrar para você também. Então, é uma preservação de uma memória. Dentro do pote, os cacos das peças de louça que quebraram. Ela foi guardando, guardando e formou uma obra de arte também. Tem muita coisa dentro de casa que a gente pode inventar. Abajur Que, com ó, xícara, e por aí vai, né? vai longe. Silvia, Ah, se for falar aqui, exatamente. Eu nossa, só vou olhar aqui se entrou mais alguma pergunta. Eu até vou começar a respondê-la e você pode concluir, aí a gente já finaliza, que é o que é a arte-terapia sistêmica. Isso aí, ele está bem voltado, é um tema muito atual, que está bem voltado para a questão de arte, falar de justamente olhar para a arte com o olhar também dos ancestrais, também dessa veia artística que veio aparentemente no DNA, não se sabe, a imagem voltou, congelou ali um pouco. tá congelando um pouquinho. Então, Melhorou. então vamos nos despedindo aí antes que caia de Ah, ó, vez, né? Vamos uma lá. coisinha só. Dentro do contexto de Sim, distanciamento social, a família pode fazer um trabalho de arte junto. Então, pega uma folha de papel sim, grande e vão trabalhando junto, cada um pegando o desenho do outro, brincando, harmonizando, porque une a pessoa, o pai, a mãe e os filhos fazendo os desenhos, ou os filhos fazendo os desenhos. É um movimento muito interessante de integração com as pessoas. sim. Eu sugiro isso também, tá? E vamos, a próxima vez faremos mais, trarei a imagens também das coisas, né? Porque essa Tá da camiseta ótimo, tá ótimo. foi hoje só que eu te mudei. Mas muito obrigada pela participação. Por mim, eu falaria 3 horas aqui, mas a gente está num primeiro momento de. Muito obrigada, Fátima. Obrigada Ok. mesmo, viu? Por permitir Ô, minha minha querida, presença no seu. gratidão pela sua presença. Muito obrigada. E aí, quem está aí na sala, permanece um pouquinho, que eu já volto só para me despedir de vocês. E já encerramos também a prosa de hoje. Lembrando que é uma conversa para a ação. É uma conversa que se espera que daqui tenha alguma iniciativa, né? Então, que você comece a olhar para o que tem aí próximo de você com esse olhar do artista. E é tão interessante, não é à toa que dizem que o artista é meio louco, assim. E ele está bem resolvido em relação a isso. Eu, por exemplo, eu estou bem resolvida em relação a isso. Você olha para algo e enxerga que é possível transformar isso em arte. Então, assim, algumas pessoas eu vejo que estão aí na sala, o Luiz, o Wilton, a Zília, é Zília mesmo? Isso, a Zília, Iones. Eu não vou citar todos e peço que desconsidere, porque pode ser que alguns entraram, já saíram, mas alguns eu vejo que ainda estão aí. É a Arlene, a Basile, Jolude, quem mais? Luiz Helena, Arlene, por aí vai, né? Então, a Licinha, a Jordana, o Luiz, Cláudia, Luiz Helena,
É isso aí. Para você, a Lourdes, minha querida Lourdes, lá do Rio Grande do Norte, Edmeia, a Vivi e a Rose Cabral. Se ficou alguém que eu não citei, dá um oi aí, porque encerrando aqui, estou quase encerrando, ainda dá tempo ver o seu oi. E agradecer de coração. Para mim, falar de arte terapia é uma terapia, literalmente. Literalmente. Outras vezes eu já falei que eu moro numa casa ateliê, tem uns cantos assim bem aconchegantes e realmente percebe-se o resultado. A Doris está ali também, a Doris Maria, seja bem-vinda. Pessoal, eu sou grato pela sua presença aqui e volte mais vezes. Amanhã eu tenho um convite muito especial para você amanhã. Gente, eu tenho uma convidada para amanhã que, olha, vale a pena, não só amanhã, quarta-feira, mas como toda quarta-feira, eu tenho convidados tão especiais quanto as de hoje. E a convidada de amanhã, ela é eternizada nas academias de letras, ela é poetisa, é escritora, é palestrante, é professora. Eu super vale a pena você, amanhã, às 18 horas e 17 minutos, estar aqui nesse perfil para assistir a fala da convidada, que é a doutora Tânia Mar Barreto. Gente, vocês não têm noção a pessoa que estará aqui dividindo a telinha comigo amanhã. A Ione e a Doris falaram do colar. E olha, foi bom você falar do colar. Esse colar é feito do que mesmo? Dá para ver, né? Olha aqui, vou colocar mais perto. Do que é feito esse colar? De botão. E é uma obra de arte. Quanto mais embaralhado ele tiver, mais bonito ele fica. E assim, as cores você vai misturando, coloca sobre um preto e pronto, e está ornado, né? Então, isso tudo é um trabalho artístico e que enfiar cada botão desse no cordão tem sim um efeito terapêutico. Exatamente. Então, pessoa ocupada que em plena terça-feira parou aí um tanto e ficou aqui na frente, ouvindo falar sobre arte terapia. Eu sou imensamente grata por sua audiência. Então, lembrando aí para quem chegou depois, que a conversação de hoje girou em torno da arte terapia como autocuidado. A convidada foi a artista visual e arte terapeuta, a Silvia Farina. Nossa conversa girou em torno de algumas contribuições que vieram como pergunta. Se qualquer trabalho artesanal tem efeito terapêutico, então a nossa convidada respondeu. E aí teve a pergunta primeira, o que é mesmo arte terapia? Arte como terapia? Como assim? Me ensina. E aí a convidada deu algumas dicas e também falou de como praticar a arte terapia em tempos de distanciamento social. E ainda uma outra pergunta que veio depois, que foi as exigências da formação arte terapeuta. Então aqui eu encerro por hoje e te espero amanhã no mesmo horário, aqui nesse mesmo perfil, porque a convidada vai falar da história de vida dela, como que hoje ela, só de academia de letras, ela é de 3 academias de letras, é escritora vem trilhando aí esse caminho do autoconhecimento. Então hoje nós falamos do autocuidado, eu falei do autocuidado e a convidada Silvia, envolvendo a arte, e amanhã eu vou falar desse autodesenvolvimento mais focado no autoconhecimento. Combinado? Então amanhã eu te espero aqui ao vivo, hein? Traz seu suco, seu café e vamos conversar com alguém muito especial, assim como foi a nossa convidada de hoje, a Silvia Farina, a quem eu agradeço e honro pela presença aqui. Ok? Um abraço então. Nos vemos por aí no próximo vídeo. E olha, lembrando, no YouTube tem vídeo todos os dias. Daqui a pouco o vídeo dessa conversa estará lá, que você vai poder compartilhar o link. E lá também, na descrição desse vídeo, vai ter o link do cartão
do meu cartão virtual, assim como tem aqui na bio do Instagram. Me siga nas outras redes sociais. Eu estou falando também no podcast, que está no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Então, eu levo para lá também assuntos. Você que é uma pessoa ocupada, pode ser que você goste também de ouvir sobre esses conteúdos, por isso que eu quis falar também no podcast. E várias outras redes sociais, canal do Telegram, grupo, TikTok, blog e por aí vai, ok? Facebook, Instagram, YouTube. Então, eu te espero no YouTube, tem vídeo novo todos os dias e conteúdos nessas outras redes também. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.